Oi, pessoal, tudo bem aí? Pessoal, esse material que eu encaminhei para você, Fundamentos da Java 2, tá? É o slide número 2, na verdade. Ele motivou alguns outros vídeos, tá? Porque a gente não concluiu o assunto durante o atendimento que a gente realizou. E aí eu estou dando continuidade ao material agora, tá? Passei para vocês um material anterior a respeito de arranjos, né? Espero que vocês tenham visto. Se não, dê uma vasculhada lá no material e faça a leitura, tá? Porque vai ser importante para a gente nesta fase agora. Porque a gente vai trabalhar com relacionamentos e navegabilidade, tá? Relacionamentos, a gente já tem a ideia geral do que é, tá? É basicamente a gente pegar uma classe e associar a uma outra classe existente, tá bem? Nós vimos a respeito da multiplicidade, então a gente viu também qual é o conceito envolvido com a multiplicidade, né? Estabelece basicamente quantos objetos de uma determinada ponta estão relacionados a quantos objetos na ponta oposta, tá? Basicamente é isso. Então, além da multiplicidade dos relacionamentos, a gente também trabalha com a navegabilidade. A navegabilidade refere-se a uma classe poder navegar, enxergar uma outra classe. Tá? Então, para que ela enxergue uma outra classe, eu preciso ter uma referência colocada na classe que deseja ter acesso a ela. Tá? Então, este que é o conceito. Então, a navegabilidade, nesse caso, da classe A, ela acontece porque ela consegue ver a classe B. Ela tem uma referência à classe B. Então, daqui, ela consegue ter acesso aos atributos, métodos e outros elementos disponíveis para ela por meio da classe B. Já a classe B, não tendo nenhuma referência à classe A, não consegue, obviamente, enxergar a classe A. Tá? Então a gente diz aqui que a navegação, aqui nesse caso, é unidirecional. Tá? Então quando eu tenho indicação da seta, eu estou fazendo referência a este conceito. Tá? A classe A tem uma referência à classe B. Agora neste outro exemplo aqui, eu tenho a classe A e tenho a classe B assim como em cima. Tem uma referência da classe B sendo colocada na classe A, isso significa que a classe A consegue navegar até a classe B, ela enxerga os atributos da classe B, e a classe B também tem uma referência à classe A. Então ela navega também para o relacionamento contido com a classe A. Tá? Neste caso aqui a gente diz que a navegabilidade é bidirecional. Tá? Então as duas pontas conseguem se enxergar mutuamente. Tá bem? Então a gente tem a unidirecionalidade colocada por meio da seta, e quando não tem setas, bidirecionalidade. Tudo bem? Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar um exemplo, né, um código, e vamos implementar para verificar como é que isso é construído dentro do nosso código. Tá certo? Então vamos dar uma analisada agora no modelo que a gente quer representar aqui. Então o modelo que a gente vai representar é este aqui. Tá? br.edu.fnmg.po.relacionamentos é o pacote principal, que vai conter a classe Program, que poderia ser MyProgram, classe principal, poderia ser principal, o nome que você quisesse. Tá? Tem o método main, que nós já sabemos para que ele serve, ele é estático. E tem um método aqui privado, é de uso apenas da classe, tá? Testa1 para 1 unidirecional, tá? E retorna nada, void. Este método ele vai fazer o quê? Ele vai fazer instanciações das classes que estão no pacote unidirecional. Esse pacote unidirecional tem a classe entregador e tem a classe veículo, que relacionam-se umas com as outras de forma 1 para 1. Tá? E aqui a gente vê que é unidirecional. Ou seja, aqui eu tenho uma referência de veículo dentro de entregador, mas não tenho uma referência de entregador dentro de veículo. Tá certo? Então esse aqui vai ser o teste que nós vamos fazer. Tá bem? Então vamos para o código. Então, pessoal, vamos dar uma analisada aqui nesse código que está aparecendo aqui. Tá? Primeira coisa, deixa eu aumentar o zoom aqui, vamos dar uma olhada na estrutura do projeto. Eu estou utilizando aquele mesmo projeto Fundamentos de OO, tá? E dentro dele eu criei o pacote br.edu.fmgpo.relacionamentos, aquele mesmo que eu havia tratado anteriormente. Tá? Dentro dele eu coloquei a classe Program, tá? E no subpacote unidirecional de relacionamentos, tá? Eu coloquei entregador e coloquei veículo. Tá? Então as classes já foram criadas, já foram codificadas, isso tudo a gente já sabe fazer. Vamos dar uma olhada aqui agora na classe Program. Tá? Essa classe aqui ela tem alguns aspectos que a gente vai precisar tratar. Então vamos lá. Definição do pacote, importação das classes que estão fora do mesmo pacote da classe que está sendo desenvolvida. A mesma coisa aqui, vou precisar fazer uso de data e hora para definição de data e hora, ou data no caso especificamente, para tratamento da data de nascimento do o entregador, tá? Que é um dos atributos que está sendo colocado para ele lá, e a construção da minha documentação. Tá?
Uma observação que eu quero fazer para vocês é a seguinte: a documentação ela é gerada em formato HTML, então você pode aplicar aqui dentro qualquer tipo de recurso HTML que você queira. Tá? No caso, eu coloquei um título principal, né? Coloquei aqui a definição de um parágrafo e depois eu coloquei uma imagem. Tá? Essa imagem ela vai ser gerada posteriormente quando a gente estiver trabalhando com a documentação. Tá? Então, ela, neste momento, para vocês, ela não é obrigatória, mas para que vocês saibam como que acontece a colocação de uma imagem. Você vai no mesmo pacote onde está sendo feita a referência à imagem e coloca aqui um outro pacote. Na verdade, não é um pacote, é um diretório. Você tem que criar como forma de diretório, porque ele não permite criar pacote com hífen, tá? Você tem que criar um folder, um diretório, tá? E aí esse diretório tem que chamar doc-files, tá? Doc-files é padrão, isso aí você não tem como alterar, tá? E aí dentro dele você coloca a imagem que você está querendo, tá? E depois, né, de feita essa definição, você copia e cola a imagem aqui dentro, você vem e pode fazer a definição da fonte da sua imagem, né, por meio do atributo source da sua imagem. Aí no final das contas vai ser gerado, né, uma documentação que contenha, além desse texto, né, que é um parágrafo com uma quebra de linha, essa imagem embutida nele. Tá? Então, para efeito de codificação, de manutenção de modelos, que a gente sabe que é mais fácil trabalhar com modelos implementados em ML, mostrando, né, para os nossos colegas que estão desenvolvendo o software, do que ficar trabalhando de forma textual. Tá? Então, isso aqui é uma opção que pode ser utilizada. Bem, feita essa observação a respeito da inserção de imagens dentro da nossa documentação, a gente tem aqui a definição do autor, a definição da versão, e aqui a classe Program, toda documentada. Tá? Pois bem, a classe main, ela inicia aqui, ou o método main, desculpa, o método main inicia-se aqui, e aqui tem um comentário, né? O que foi feito aqui? Eu criei, dentro do meu método main, lembra que ele é estático, ou seja, pertence à classe, ele não tem acesso, portanto, aos métodos de instância da própria classe. Tá? Como ela é estático, vocês podem ver isso no material que já foi passado. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Dentro do meu método main, eu criei uma instância da própria classe Program, tá? Para que eu tivesse acesso aos métodos não estáticos desta classe. Tá? Eu poderia também, né, ter definido este método aqui como sendo estático e colocar a invocação direta deste método aqui. Tá? Mas para efeito de exemplificação didático para vocês, eu fiz esta criação, para vocês perceberem que é possível, tá? Dentro da própria classe, você criar uma instância da própria classe. Tá bem? Então vamos lá. Aí depois eu estou fazendo a invocação do método testa1 para 1 unidirecional. Então se eu segurar o Ctrl e clicar, eu vou até o método que está logo aqui embaixo. O que foi feito no método? Criei o entregador, defini todas as propriedades do meu entregador, depois, todas não, né? Algumas propriedades do meu entregador, está vendo que está faltando o número do telefone, né? Está faltando o número do telefone 2 aqui, propositalmente colocado. Criei um veículo, tá? E coloquei os atributos do meu veículo, tá certo? E aí nós vamos fazer aqui um teste para depuração. Vou falar a respeito desse teste de depuração daqui a pouquinho. Após ter criado o veículo, o que eu fiz? Eu fui até o entregador, que precisa navegar até o veículo, ele precisa ter uma referência do veículo, e usei o seu método setVeículo para manter a referência ao veículo. Pronto, está estabelecida a ligação entre este objeto entregador e este objeto veículo. Veja que veículo não tem uma referência ao entregador, então é unidirecional. Tá? Aí o que eu fiz posteriormente? Imprimi o veículo por meio do método toString dele. Então está aqui o código, vocês podem pausar o vídeo aí posteriormente. E no veículo eu estou imprimindo quem é o fabricante, qual é o modelo, qual é a placa do veículo. Tá? Então dando um toString aqui eu consigo fazer isso. Depois eu estou imprimindo o entregador. O que eu estou fazendo com o entregador? No mesmo caso, se vocês precisarem, vocês podem pausar o vídeo e olhar as observações colocadas aí. Para o entregador eu estou colocando o nome, o telefone 1, se é o WhatsApp, telefone 1 ou não, fone 2, se é o WhatsApp ou não, telefone 2, o e-mail, a data de nascimento e o veículo. Tá? Então veja que no toString do entregador eu estou buscando o que está armazenado no atributo veículo dele. Tá?
Então aqui o objetivo é o quê? Verificar se eu consigo, de fato, né, ter uma referência exata ao veículo que foi criado anteriormente. Tá certo? Então aqui, a respeito da depuração é a seguinte. A gente tem o menu Debug. O menu Debug ele tem algumas opções, são muito parecidas com o menu de execução, o Run. Tá? O detalhe é que agora, ao invés de F5, a gente vai utilizar o F6 para executar o nosso projeto em modo de depuração ou o arquivo em modo de depuração. No caso, eu vou utilizar para o modo de arquivo, tá? Para depuração. Então, se eu pressionar Ctrl Shift F5, vai abrir um novo ambiente aqui com umas telas um pouco diferentes, janelas um pouco diferentes, para facilitar a depuração do código, tá? Quando eu estou fazendo a depuração do código, eu preciso avançar passo a passo. Para eu fazer o avançar passo a passo, eu tenho alguns atalhos. Os principais que a gente vai utilizar vão ser o F8 e o F7. O F8 vai executar um dado comando, mas não um determinado método, mas não vai entrar no método passo a passo para saber o que aquele método faz. E o F7 vai entrar naquele método e executar linha por linha daquele método para a gente ver como é que faz, tá? Como é que é a execução. E aí eu preciso definir pontos de parada, tá? Eu utilizo o Ctrl F8. Então era isso aí. Então agora, eu não consigo fazer a definição de um ponto de parada aqui, porque isso aqui não é um ponto de execução. Isso é um ponto de invocação, tá? Alguém invocou o método main, mas ele não é um ponto de execução. Aqui dentro do código é um ponto de execução. Então, Ctrl F8, eu tenho aqui a definição... Opa, pressionei função. Ctrl F8, eu tenho aqui a definição de um ponto de interrupção, tá? Então, quando eu fizer a execução em modo debug, assim que a execução do meu código chegar nesse ponto, ele vai parar e vai abrir algumas opções aqui dentro de janela para que eu possa investigar o meu código, tá? Então vamos rodar em modo de depuração aqui agora. Então eu vou clicar aqui em Debug e vou clicar Debug File ou Ctrl Shift F5, tá bem? Então ele está fazendo a compilação, entrou em modo de depuração, tá vendo aqui? Ele abriu uma janelinha de debug aqui na lateral e vai abrir algumas outras opções aqui também, tá? Então pronto, já abriu aqui inclusive a identificação do breakpoint no qual eu estou, está aqui a indicação do breakpoint, tá? Está na linha 50 de program, no método main, tá certo? E aqui eu posso iniciar a investigação, tá? Se eu parar o cursor a respeito de sobre program, tá? Eu vou ter o que aqui? Eu vou ter a indicação, né, de que program não é uma... Opa, saiu. Que program não foi uma variável que foi definida ainda. Se eu pressionar o F8 agora, ele vai avançar. Para ele avançar, o que ele faz? Ele cria uma instância e coloca a instância relacionada a program aqui, tá? Se eu clicar aqui em variáveis, tá? Eu vou ver aqui as variáveis que estão definidas para mim neste momento. F8. Aqui eu tenho a variável program, tá? Program foi criado e dentro dela eu tenho um program. Se eu estender ou se eu abrir aqui, neste caso eu não tenho atributos colocados em program, eu não consigo ver nada, tá? Mas eu sei que há um objeto definido para ela por causa dessa indicação. Tem um valor que foi colocado lá, tá? Então agora, pessoal, a gente vai entrar no método, né, para verificar a execução de passo a passo do método. Mas antes de entrar no método, eu vou mostrar para vocês como é que seria pressionar o F8. O F8 ele vai executar o método, mas vai continuar o programa, não vai entrar dentro do método, tá? Então pressionei o F8, fiz todo o procedimento referente à linha 52, tanto que se eu olhar aqui agora o console de saída, eu vou ver alguns dados sendo colocados aqui, tá? Mas ele não entrou para executar linha a linha, tá bem? Então, o F8 tem esta função aí, tá? Eu vou fazer agora, vou executar o programa novamente em modo de depuração, vou aguardar, opa, tirar esse F8 ali, vou executar novamente, pressionei o F8, tenho aqui a minha classe program, ou objeto program colocado aqui dentro, e agora eu posso entrar dentro desse método. Vou pressionar o F7, tá? F7. O que ele fez? Ele foi para dentro do método e vai executar linha a linha o que está sendo colocado aqui. Aqui tanto faz eu pressionar F7 ou F8, tá? Vai funcionar. Então no caso aqui agora, entregador, deixa eu ver aqui as variáveis. Você vai ver que não tem uma variável entregador ainda, não foi definida, tá? Por enquanto ela está para definição e assim que ela for definida vai ser colocado dentro dela um objeto do tipo entregador, tá? Então F8, eu posso verificar aqui que existe o entregador, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, tá? Posso expandir ali e verificar os valores que foram colocados. Então veja, entregador, qual que é o nome colocado? Nulo.
telefone, WhatsApp, tá? Então até agora não tem nada definido dentro dele, tá bem? Então, F8, eu vou verificar que agora tem Alice colocado ali, tá? Agora o número de telefone, F8, tenho aqui, F8, tenho ali o true, F8, tenho ali Alice domínio, F8, tenho a data de nascimento, que é um outro objeto, tá vendo a identificação? Ele criou um outro objeto aqui para colocar os atributos deste local date. Aí eu posso expandir local date aqui, deixa eu dar o zoom, esqueci de mostrar o zoom para vocês. Tá? Então aqui eu tenho a definição de um novo objeto. Se eu expandir nascimento, eu tenho aqui, ó, dentro de nascimento eu tenho o objeto local date definido. Tá? Então aqui eu tenho 1999, 1 e 1, tá? Que foram os valores que eu coloquei ali em cima para ele. Deixa eu verificar. Aqui está. E cortou a linha ali. 1 e 1. Tá aqui. Beleza? Então aqui eu posso expandir os objetos que estão associados inclusive. Tá? O próximo passo agora vai ser a execução do new veículo. F8. Agora eu tenho, além do entregador, eu tenho também o veículo, que tem agora nulo para seus valores internos. Aí agora F8, definição de Honda, F8, definição de CG 150 FAN, depois F8, definição da placa do veículo. Tá? Se eu voltar em entregador, que vai ser o próximo passo a ser executado ali, eu vou ver que veículo para ele está nulo. Tá? Então agora o que vai acontecer? Vai ser colocada a referência ao objeto de baixo, veja que aqui é o objeto 265, né? Neste ponto aqui, F8, aí eu tenho, adivinha, 265 colocado aqui. Então é uma referência ao objeto de baixo. Então está lá, o fabricante é o mesmo, nananana. Isso não é uma cópia, é só a referência ao objeto colocado. Neste momento eu tenho a navegabilidade sendo estabelecida entre entregador e veículo. Tudo bem? Agora, para finalizar, F8, vou verificar o meu terminal. Não tem nada, é só imprimir o teste unidirecional. F8. Ele vai imprimir agora o veículo, Ctrl 4, está lá, veículo, fabricante, modelo, placa, F8, vai imprimir o entregador, Ctrl 4, está lá, Alice, telefone, WhatsApp, nulo, Alice, domínio.com, e depois vem o veículo, que é a impressão do veículo como um todo, tá? Então o veículo como um todo é exatamente o veículo que foi colocado anteriormente. Então agora a gente verificou como é que funciona o estabelecimento da relação entre os objetos aí. Tá bem? Pessoal, uma observação com relação à depuração é a seguinte. Vou fazer a execução novamente em modo de depuração. Olha só. Tá vendo que aqui está a Alice? Deixa eu ampliar para vocês. Aqui está a Alice, eu posso entrar aqui e alterar Bernardo, certo? Então o que eu fiz ali? Eu fiz uma alteração em tempo de execução do valor que estava sendo colocado para o meu atributo lá, tá? Então isso às vezes pode ser útil no momento em que você está precisando fazer testes pontuais. Vou imprimir agora o entregador, veja que o 7 tinha colocado Alice, mas eu mudei para Bernardo, fiz a impressão do entregador, vou lá, Ctrl 4, e olha quem apareceu aqui, Bernardo. Tá bem? Então eu posso fazer uso do ambiente de depuração para fazer alterações nas minhas variáveis, para testar, né, obviamente, algumas pontualidades que talvez fossem mais difíceis de eu ter que ficar colocando aqui no meu código. Tá? Então eu posso fazer simulações que podem auxiliar na depuração. Tá bem? É isto, vamos avançar para o próximo agora então. Então, pessoal, nessa parte agora a gente vai implementar a bidirecionalidade, tá? O entregador mantém-se como estava, né? Ele continua tendo uma referência ao veículo, então ele consegue enxergar o veículo ao qual ele está associado. O veículo agora passa a ter um atributo que tem uma referência, ou vai receber uma referência, né, ao entregador. Então ele consegue agora enxergar o entregador, tá? Neste caso agora, a gente tem a bidirecionalidade implementada. Então a gente vai testar isso por meio do método testa1 para 1 bidirecional, que foi implementado agora no nosso program, tá? Eu mantive o código de program e agora estou fazendo apenas os comentários, tá, das linhas, para a gente ter acesso às classes, e depois a gente vai verificar
como a gente poderia manter, né, estratégias para as quais com as quais a gente poderia manter um pacote unidirecional, um pacote bidirecional e por aí vai, tá? Mas isso para uma etapa futura. Por enquanto a gente está fazendo a alteração direta para não ter duplicidade de classes, entregador duas vezes, veículo duas vezes, em pacotes distintos, tá bem? Mais fácil agora por enquanto. Então, primeiramente, com relação ao nossa classe Program, a estrutura inicial ela é mantida. Eu acrescentei aqui a documentação referente a 1 para 1 bidirecional, então foi criado aqui na estrutura de projetos, né, mais um diagrama de classe, ele foi inserido aqui, tá bem? Opa! E agora a gente simplesmente mantém o restante do programa e faz uma análise agora da invocação, ao invés do 1 para 1 unidirecional, a gente faz a invocação do 1 para 1 bidirecional. Tudo bem? Como é esse método? Vamos dar uma olhada lá. A gente faz a criação do entregador da mesma forma como foi feito anteriormente, tá? Só que agora eu estou colocando diretamente Bernardo e outros dados aqui. Tudo bem? Preencho o telefone 1, telefone 2, e-mail, data de nascimento, crio o veículo, estabeleço os dados do veículo e para o entregador eu estabeleço o vínculo com o veículo. E faço a mesma coisa, do veículo eu estabeleço o vínculo com o entregador. Coloco em ambos as referências aos objetos opostos, tá certo? E no final eu mando imprimir o entregador e mando imprimir o veículo, tá bem? Qual é o cuidado que a gente tem que ter aqui agora? Né? Você vai pensar nisso, como que seria o toString do entregador. A gente vai manter o toString do entregador como está, tá? O toString do entregador vai imprimir todos os dados básicos do próprio entregador e mais os dados do veículo, tá? E aí a gente vai fazer a impressão do veículo. O que eu deveria colocar aqui na impressão do veículo? Todos os dados do veículo e mais o entregador, todos os dados completos do entregador que está sendo associado, ou seja, eu mando imprimir o próprio objeto, veja aqui como é que está o toString, vamos descer lá. Eu estou mandando imprimir o veículo, então o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo uma chamada ao toString do veículo. Então a minha pergunta é, para o veículo eu tenho que fazer uma chamada do toString do entregador? Que problema que vocês acham que pode acontecer? Vai acontecer, tá? Que problema vocês acham que pode acontecer de, na impressão do veículo, eu invocar o toString do entregador? Qual é o problema? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho e volta para cá. Bem, pessoal, o problema que acontece imagina que o entregador vai imprimir o veículo, tá? Todos os dados do veículo. Ele faz essa impressão e vai gerar os dados do veículo. Quando vai imprimir o veículo invoca todos os dados, imprime todos os dados dele e invoca novamente quem? O entregador. Então isso vira um loop infinito, tá? Então esse é o problema aqui. Você vai ter um acúmulo de chamadas de métodos e isso vai fazer seu programa travar, tá bem? Você pode simular, eu não vou simular aqui agora e vou explicar para vocês a solução do problema, né? A solução é, ao invés de imprimir o entregador, eu vou imprimir o nome do entregador. Ou então, mais dados que eu precisasse, tá? Mas aqui eu não estou fazendo uma chamada direta ao toString, eu estou invocando um método específico com um dado de meu interesse, tá bem? Então, basicamente, o que aconteceu é isso, tá? Foi feita, portanto, a ligação entre ambos os objetos, de uma ponta e da outra do relacionamento, imprimir o toString, né, por meio do toString, tudo do entregador e mais o próprio veículo, e no veículo eu acrescentei a impressão de todos os dados que são do entregador, do veículo, e mais apenas um dado relevante do entregador de meu interesse, tá? Não fiz uma nova invocação à impressão do entregador, pela razão que eu acabei de apontar para vocês aqui agora. Então agora, como eu já mostrei para vocês a depuração, né, eu não vou precisar depurar mais, tá? A gente já acompanhou o passo a passo, depois vocês podem fazer aí. Eu vou fazer simplesmente a execução direta. Então, Shift F6, tá aqui, vou executar o meu arquivo e vou olhar o que sai no terminal. Então, a depuração ficou de lado, a gente vai partir para a execução direta ali. Fiz a compilação, está fazendo a execução, concluiu, está lá. Imprimiu o entregador, como sendo Bernardo, todos os dados que foram colocados para Bernardo, né? Mais o veículo, agora o veículo é uma Yamaha Factor 150, placa, e o entregador agora só apareceu o Bernardo. Então aqui quando eu mandei fazer a impressão do veículo, eu não fiz uma nova invocação ao toString do meu entregador. Que fique claro isso, tá?
E por final, eu mandei imprimir o próprio veículo, né, para verificar, para validar, e fiz o quê? A impressão dos mesmos dados. Então está lá Yamaha, Factor 150, placa 765, entregador Bernardo. Funcionou, portanto, tem uma referência bidirecional, sendo que o entregador consegue ver o veículo e o veículo consegue ver o entregador. Tudo bem? Vamos para a próxima agora. Então, dando continuidade, pessoal, a gente vai trabalhar agora com um para muitos, tá? Tanto no esquema unidirecional quanto no esquema bidirecional, tá certo? Os raciocínios são os mesmos, tá? Isso vai ajudar a gente a definir que tipo de dado que a gente vai precisar colocar aqui nas classes para fazer a representação correta, tá? Então, um para muitos, unidirecional. Unidirecional significa que a classe do lado oposto à direcionalidade não tem referência à classe anterior. Então, aqui são os atributos da própria classe e nenhuma referência à classe da outra ponta, tá? Classe A, ela tem muitos da classe B. Então, o que eu preciso colocar para armazenar muitos aqui? No caso, arranjos, tá? Ou então, qualquer outro tipo de classe que implemente listas ou arranjos para a gente, tá? Filas ou coisa parecida. Então, fica a seu critério, desde que seja uma coleção de dados, né? Pode ser qualquer tipo de classe sendo colocada aqui, tá? Então, a ideia basicamente é essa. Vamos verificar agora como é que vai ser o exemplo que a gente vai implementar. Então, a gente vai implementar aqui entregador pedido, tá? O entregador realiza ou o entregador entrega muitos pedidos, tá? Faltou colocar aqui a descrição, mas tudo bem. Entregador entrega muitos pedidos, tá? E no caso, né, pedidos, que eu estou colocando aqui, a variável, o atributo pedidos, ele é uma array list, tá? Por que eu escolhi a array list e não arranjo? Porque eu não sei quantos são, qual é o limite máximo de pedidos que um determinado entregador tem que fazer, tá? Então, no caso, uma array list permite que eu faça um ajuste dinâmico, né, da quantidade de pedidos que são armazenados, tá bem? Então, vão ser vários, não sei quantos, né, melhor tipo de dado no momento é o array list, e no caso do pedido eu não tenho nenhum atributo que faz referência ao entregador. Então o pedido não sabe qual entregador está operando sobre ele, tá? E o pedido aqui a gente só vai ter a data e a hora, tá? Então local date time. Porque vai ser o único registro, porque não tem outras classes associadas. No caso, no diagrama completo, no modelo completo, a gente tem outras classes associadas a pedido, tem outros dados. No caso aqui, a gente só vai utilizar data e hora, tá bem? E aí, a classe program, por meio de testa um para muitos unidirecional, vai fazer a instanciação de entregador, alguns pedidos, fazer a ligação dos pedidos ao entregador e fazer a exibição dos resultados, tá? Vamos verificar como é que fica o exemplo, então? Para começar, eu coloquei aqui o diagrama de classes, tá? Que foi elaborado para o um para muitos unidirecional. Eu posso sair dali. Estou fazendo a importação de entregador, que está num pacote diferente do pacote na qual eu estou produzindo a classe atual. A mesma coisa para pedido, que está num pacote diferente da classe atual. E depois tem aqui a documentação, né, com a réplica, né, agora colocando a nova imagem. E aqui eu tenho a invocação do método testa um para muitos unidirecional. Tá? Testa um para muitos direcional está fazendo o quê? Está criando um entregador e armazenando na variável entregador, coloca lá nesse entregador os vários atributos dele, ajusta, né? Define uma dada variável do tipo pedido para receber cada um dos pedidos que estão sendo feitos e vão ser armazenados e associados. E aí, para cada vez que um pedido é associado, new pedido, cria-se um pedido, cria-se outro pedido, esse pedido precisa ser ligado ao entregador. Tá? Antes da gente ligar ao entregador, vamos dar uma olhada aqui no construtor do pedido. Então, se eu segurar aqui e clicar, eu segurar o Ctrl e clicar, eu vou diretamente ao construtor. O que o construtor está fazendo? Ele está colocando em data e hora local date time now. Então, no momento em que se clica para realizar um dado pedido, a data e a hora são definidas para este pedido. Tá? Então, aqui eu poderia usar setter e getter, né, mas eu já estou colocando diretamente no pedido, porque assim que o objeto é criado, eu já defino o momento da realização do pedido. Tá? E o toString dele está fazendo o quê? Está mostrando a data e a hora no formato que nós conhecemos, brasileiros, né?
dia, mês, ano, hora em 24 horas, minutos e segundos. Tá bem? Vamos dar uma olhadinha no entregador agora. O entregador obedece basicamente a mesma coisa que foi colocado anteriormente, só que agora, ao invés de eu ter um array list do outro elemento que a gente tinha colocado, da outra classe que a gente tinha colocado, agora a gente tem um array list de pedido. Tá? O array list do tipo pedido guarda pedidos, aí o nome do atributo pedidos. Tá bem? E aí, os construtores, depois a gente vai dar uma olhadinha nesses construtores, tá? No outro exemplo que eu vou passar. E agora, toString vai exibir os dados que foram exibidos anteriormente, só que agora exibindo também pedidos. Vários pedidos que foram entregues por esse entregador. Tá bem? Acho que deu para entender. Qualquer coisa é só dar uma voltada no feedback aí e a gente consegue responder. Tá? Agora, vamos pensar o seguinte. Como que eu faço para ligar um dado pedido ao entregador? Você vai pausar o vídeo, vai pensar na solução com base nesse diagrama que está aparecendo para vocês aí e daqui a pouquinho a gente volta. Tá bem? Bem, você usou um tempo aí para poder pensar a respeito de como fazer a ligação entre pedido e entregador. Primeira coisa que eu preciso fazer, obviamente, criar um objeto do tipo pedido. Ele vai ser criado. E aí, como é que eu faço para colocar esse pedido aqui dentro? Eu preciso obter este pedido, a lista de pedidos, na verdade, o array list de pedidos, e adicionar o pedido que foi criado a este pedidos aqui. Tá bem? Então, este vai ser o procedimento a ser realizado. O detalhe é o seguinte, vamos voltar ao entregador, vamos entrar no construtor do nosso entregador e vamos olhar o que está acontecendo aqui. Sempre que eu criar o entregador, eu já estou colocando dentro de pedidos um array list vazio, que é do tipo, que ele recebe, na verdade, objetos do tipo pedido. Tá? Se eu não fizer isso daqui, a classe que está fazendo a invocação dos pedidos para poder fazer a inserção de um novo dado, ela vai ter que atribuir um novo array list a essa lista de pedidos. Eu não vou simplesmente poder fazer o seguinte, pegar a lista de pedidos e adicionar algo lá. Por quê? Porque não tem, por padrão, nada armazenado dentro de pedidos, fica um nulo. Tá? Então, se eu tentar pegar aqui a minha lista de pedidos, que está nula, e tentar colocar alguma coisa, vai gerar uma exceção e meu programa vai travar. Então, toda vez que eu crio um determinado entregador, eu já crio para ele uma lista de pedidos vazia. E aqui, na invocação, o que eu faço? Eu pego o entregador, e pego a lista de pedidos dele, e nesta lista de pedidos eu adiciono o pedido que foi colocado. Deu para entender a ideia? Acabei de criar um pedido aqui, busquei a lista de pedidos do meu entregador, adicionei a essa lista de pedidos o pedido que acabou de ser feito. E aí o que eu vou fazer aqui embaixo? Criar um novo pedido, já tem a data e a hora, né? Obviamente que teriam vários outros elementos, né? Mas a gente está trabalhando com essas duas entidades apenas. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar meu entregador, vou buscar a lista de pedidos dele e vou colocar nessa lista de pedidos o pedido que está sendo acrescentado. Tudo bem? E depois o que eu faço? Imprimo que está sendo um teste unidirecional, imprimo os dados do entregador e imprimo os dados dos pedidos que foram realizados. Tá? Então agora o que eu vou fazer? Vou dar um Shift F6, vou executar e vou olhar os resultados que estão sendo passados e comparar com o que eu coloquei aqui no meu teste. Tá? Então entregador Alice, telefone 1, Alice, telefone 1, então está tudo certo. Tá? Não tem telefone 2, não tem WhatsApp 2, o domínio é aquele que estava lá, e aqui tem a lista de pedidos que foram feitas. A lista de pedidos, como vocês se lembram, né, ela está sendo impressa aqui, ó, pedidos igual, aí aparece a lista de pedidos, tá bem? Essa lista, na verdade, é um arranjo, tá? Eu falo lista porque é uma listagem. Então, pedidos é o quê? É um colchete dizendo que isso é um arranjo, tá? Então, aqui tem um colchete dizendo que isso é um arranjo, e cada pedido ele é composto pela sua data e hora de execução. Tá? Então, acabou de ser feito um pedido, às 14h33 do dia 15 do 11. Tá? Então, aqui agora eu tenho um novo pedido sendo realizado, dia 15 do 11, 14h33 e 48 segundos também. Tá? Como é muito rápido, né, nem dá tempo de trocar os segundos aqui, mas basicamente foi criado nesta data e hora aí. E o pedido, né, os pedidos que são impressos ao final, né, get pedidos,
é basicamente a mesma lista que está sendo colocada anteriormente. Tá? Então, aqui demonstra, né, o funcionamento do nosso getPedidos, mostrando o array-list que ele tem, e a impressão de pedidos, diretamente o atributo que tem no entregador. Tá certo? Vamos para o próximo teste agora. Bem, pessoal, então vamos dar continuidade aos nossos testes, tá? Então agora o pacote bidirecional, né, que está dentro de relacionamentos, ele vai ter o entregador e o pedido, sendo que agora é bilateral. Para muitos, bilateral, tá? A classe entregador, ela continua como foi explicado anteriormente, tá? Continua tendo aqui o array list de pedido, né? E agora vai ter uma alteração no pedido, porque como é bidirecional, eu preciso ter uma referência ao entregador na classe pedido, tá? Como é apenas um entregador, então no caso basta que eu tenha um atributo do tipo entregador, não preciso de uma lista, obviamente, né? E aí eu vou ter um método aqui no program, né, que foi alterado, para testa1 para muitos bidirecional, e aí a gente vai ver como é que fica isso daqui, tá? Então o que você deve fazer agora? Você já deve começar a imaginar como é que seria a construção do teste elaborado aqui, tá bem? Então dá uma pausazinha no vídeo, imagina como é que seria o algoritmo para colocar esse teste, pensa nos aspectos que precisariam ser testados e como você elaboraria isso, tá? Pois bem, vamos dar uma analisada aqui então em pedido, tá? Pedido, como havia comentado anteriormente, né, ele vai ter a criação, a determinação da data e da hora a partir do momento da geração do objeto do tipo pedido. Então, assim que eu der o new, automaticamente a data e a hora são inseridas no meu pedido, tá? Então, isso mantém. Depois tem o getters e setters, né, o padrão que já existe, e o pedido, a classe pedido, o toString da classe pedido, ela tem uma pequena alteração, que agora, como é bidirecional, eu quero saber quem é o entregador. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou acrescentando aqui entregador e pegando o nome do entregador. Lembra que eu comentei anteriormente que isso aqui gera um problema, tá? Se você ainda não entendeu, dá uma revisada no vídeo e testa também, se for o caso, né? Para verificar se funciona ou se não funciona. Tá certo? Então, vimos aqui a classe pedido, vamos ver a classe program agora. A classe program tem alguns detalhezinhos aqui que eu acrescentei, tá? Então, a documentação aqui acrescentou também a imagem para muitos, tá aqui, um para muitos bidirecional, tá? Foi acrescentado lá. A invocação agora é do método testa1 para muitos bidirecional. Esse método, clicando sobre ele ali, tem o mesmo entregador que foi colocado anteriormente e agora tem dois pedidos, tá? Que são colocados e associados diretamente ao entregador, tá? Então foi feito aqui criação do objeto Alice, tá? Criação do pedido com a data e a hora do sistema e foi colocado para o entregador este pedido. Tá? Se você não entendeu ainda o que isso aqui quer dizer, dá uma checada no capítulo, na explicação anterior aí, e você vai entender por que a gente está chamando getPedidos aqui e adicionando o pedido posteriormente. Tá? E o pedido que foi criado, este daqui, né, vai ter o entregador ajustado. Então, o único entregador que poderia ser colocado no pedido está sendo colocado aqui agora. Tá? Lembra que aqui foi colocado data e hora atuais. O que foi colocado aqui posteriormente? Tá? Para a gente fazer uma diferenciação entre os pedidos, eu fiz aqui uma pausa de 1 segundo entre a criação de um pedido e a criação de outro pedido. Tá? E aí a gente vai ter uma diferença de 1 segundo entre eles e vai poder saber, opa, de fato são pedidos diferentes, porque senão eles apareceriam com exatamente a mesma data, hora, e aí dificultaria a nossa análise. Tá? Então foi dada uma pausa de 1 segundo aqui. Esse detalhe todo aqui você não precisa se preocupar, tá? Basta copiar, se for o caso de você fazer seus testes aí. E depois eu vou explicar para vocês exatamente o que é, mais adiante. Então, depois de 1 segundo, é criado um pedido. Esse pedido ele é acrescentado àquele mesmo entregador, a lista de pedidos daquele entregador, porque ele vai fazer a entrega desse pedido, e depois o pedido recebe também o entregador como referência. Tá? E por fim, o que está sendo feito aqui? Teste bidirecional. Imprime-se teste bidirecional, imprime-se o entregador, que o string dele, portanto, a gente vai ter todos os dados do entregador, mais todos os pedidos que estão associados a ele. Então, em testing que apareceu o pedido 1 e o pedido 2. E aqui eu vou pegar todos os pedidos associados ao entregador, né, e imprimi-los aqui também. Tá bem? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vou executar, Shift F6.
e vamos analisar o resultado. Está fazendo a compilação, está executando, agora saiu o resultado. Muito bem, vamos dar uma analisada aqui. Teste bidirecional, como foi colocado. Entregador, então ele vai imprimir os dados da Alice, tá? São esses dados que são colocados aqui. E no final, depois dos dados da Alice, vem os pedidos associados. O primeiro pedido colocado é um arranjo, lembra? É um arranjo, então a gente tem esse símbolozinho aqui, o colchete. O primeiro pedido colocado tem a data e hora, 17h35 e 52, tá? Cujo entregador é a Alice, como se esperava. O segundo pedido está sendo colocado às 17h35 e 53. Então aqui houve uma pausa de um segundo, a gente está vendo que de fato são dois pedidos distintos, tá? E obviamente o entregador associado é a Alice, tudo bem? E por fim a gente volta a imprimir os pedidos que deverão ser entregues pela Alice. Primeiro pedido, isso é um arranjo, lembra? Primeiro pedido, 17h35 e 52, conferiu, entregador é a Alice. O pedido, lembra que agora que está sendo exibido aqui é a referência do pedido, tá? Então é o pedido que está mostrando esses dados aqui. Depois tem um outro pedido com 17h35 e 53, ou seja, é de fato o segundo pedido, tá? E o entregador é a Alice. Então os pedidos sabem quem são os entregadores associados a ele lá, tá certo? Então, próximo teste. Bem, pessoal, vamos dando continuidade aqui, tá? Agora a gente vai dar uma analisada nos relacionamentos do tipo muitos para muitos, tudo bem? No relacionamento muitos para muitos unidirecional, o que a gente vai fazer basicamente é o mesmo esquema que foi apresentado no um para muitos, tá? Se a gente fizer uma observação entre o que está aqui e o que tem no lado um para muitos, no esquema um para muitos, eles são muito semelhantes, tá bem? Então, basicamente, a classe A ela consegue enxergar a classe B e a classe B não consegue enxergar a classe A. Então a gente tem uma navegabilidade de A para B, da classe A para a classe B, tá bem? Muitos para muitos é a multiplicidade que está sendo definida dizendo que a classe B pode estar relacionada a muitas classes A e a classe A pode estar relacionada a muitas classes B do outro lado, tá? Então para isso a gente precisa do quê? De arranjos, tá joia? Aqui no lado muitos para muitos bidirecional, a gente vai continuar mantendo a referência por meio de arranjos, né, ou qualquer tipo de outro objeto que possa fazer o encapsulamento das funcionalidades de arranjo do lado A. E do lado B a gente tem também a referência a muitos objetos do tipo A. Então essa classe aqui ela está associada a esta classe pela multiplicidade de muitos, para isso ela precisa manter um arranjo, né, da mesma forma que aconteceria na outra ponta, tá bem? Então vamos dar uma olhadinha num exemplo aqui para a gente ver como é que seria. Opa, deixa eu puxar para cá. Então veja aqui a gente tem o açaí com os complementos, tá? O complemento basicamente é uma entidade simples, tá, que vai ter apenas um nome, a descrição do complemento, tá? Então açaí tem vários complementos. E um complemento pode estar em muitos açaí. Só que só açaí tem referências a complemento. Portanto, eu vou pegar qualquer tipo de coleção, né, que permita que eu armazene aqui dentro referências a muitos da outra ponta. Tá? E aí, a gente vai ter aqui, opa, faltou aqui consertar, teste muitos para muitos unidirecional. Pronto, agora está correto. Agora está correto. Faltou corrigir isso daqui, tá? Então vamos ver como é que fica a implementação disso, tá? Primeiramente, vamos dar uma olhadinha na classe complemento. A classe complemento é bem simplesinha, tá? Basicamente ela vai ter a descrição apenas. Os construtores, a gente tem aqui o construtor padrão, que não tem assinatura, a assinatura é vazia, na verdade, não tem nenhum tipo de ação sendo colocada, e o construtor com a descrição. Então ela vai receber a descrição externa e vai atribuir a descrição interna, tá? Getters e setters padrão e o toString vai mostrar apenas a descrição do complemento que está sendo solicitado. Já a classe açaí, ela é muito semelhante à classe entregador, tá? Então a gente vai ter aqui o nome, o tamanho do pote, o preço, lembrando que aqui para efeitos didáticos eu estou trabalhando com double, tá bem? Mas não é recomendável que a gente trabalhe com valores monetários utilizando valores double, tá?
E aqui, depois eu mostro inclusive para vocês o exemplo com Big Decimal. E aqui eu tenho os complementos. Como são muitos complementos, eu vou ter um array list que armazena, né, objetos do tipo complemento. Tá? Construtores. Da mesma forma, né, o construtor padrão ele vai criar um array list vazio, é claro, né, mas vai ter um objeto sendo colocado aqui dentro, para que um elemento externo não precise fazer a instanciação de um array list e depois começar a fazer a adição de elementos aqui. A classe, portanto, ela tem que preparar o ambiente para uma classe externa simplesmente adicionar, tá? E não ficar dependendo de uma classe externa fazer a atribuição de um objeto do tipo array list aqui. Então a responsabilidade é dela, de já criar uma lista vazia e deixar essa lista aqui prontinha para uso. O construtor sobrecarregado ele pode receber um array list contendo os complementos pré-definidos, tá? E aqui eu acrescentei uma lógica, tá? Então a lógica aqui está sendo a seguinte: se receber nulo ali, significa que eu tenho que criar para os complementos internos um novo array list. Agora, se não for nulo, se o que eu receber aqui tiver algo, este algo vai ser colocado dentro dos complementos do objeto que está sendo instanciado. Tudo bem? Vamos escolher getters e setters padrão, tá? Como a gente já conhece. E aqui eu tenho a impressão do nome, do tamanho do pote, do preço e da lista, né, de complementos que são colocados para o açaí. Tá? A classe Program. A classe Program ela tem aqui basicamente, eu acho que eu não coloquei aqui o muitos para muitos aqui dentro. Bom, então está feito lá. Aí, aqui eu tenho minha classe Program sendo instanciada, vai chamar o método testa muitos para muitos unidirecional. Clicando sobre ele eu vou criar um açaí por meio do construtor padrão, fazendo set para os elementos. E depois criando um segundo açaí, passando aqui os valores por meio do construtor. Então veja que aqui, né, obviamente, eu escrevo bem menos do que eu escreveria aqui. Então, vocês sabem aí qual construtor utilizar. Tá? Depois disso eu crio alguns complementos, tá? Complemento 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Cada um deles é um componente do açaí. Aí depois o que eu estabeleço? Estabeleço mediante os objetos que foram criados, né? Para o açaí número 1 eu coloco um complemento, adiciono a lista de complementos que ele já tem. Lembra que isso daqui vai retornar para a gente o array list, que está armazenado dentro do açaí, e ele está vazio, o padrão ele iniciou vazio. Eu vou colocar o complemento 1, 2, o 3 e o 4, tá? Para o açaí número 1. Para o açaí número 2, eu vou colocar o complemento 1, 2, 4 e 5. Tá? Eu tirei aqui o complemento 3. Então, ao final das contas, o que eu tenho que ter aqui? Vou exibir o açaí número 1 e vou exibir o açaí número 2. Lembrando que o toString, né, já vai mostrar para a gente aqui quais são todos os complementos que estão dentro destes açaí. Tá? Então agora eu vou executar o programa e a gente vai verificar se a gente está conseguindo, né, fazer a impressão dos dados. Vamos lá. Deixa eu ficar um pouquinho, tudo bem? Então olha lá, açaí número 1, tá? Ele é o tradicional, pote 400, valor, preço, né, 8, e os complementos que são 4. 1, que a descrição é esta, 2, que a descrição é esta, 3, que a descrição é esta, e 4, que a descrição é esta, tá? Ou essa daqui, na verdade, tá bem? Aqui no açaí número 2, tem o nome mousse, tá? O tamanho do pote, tem o preço, e são os 4 complementos também. Saltou o terceiro complemento em relação ao primeiro, então os complementos número 1, né, que é o açaí, é igual. Depois o complemento número 2, leite em pó, é igual. Salta o leite condensado e passa para a banana. E aí acrescenta mais um complemento. Então, a gente pode verificar que funcionou. Tá? Eu consigo ter aqui, portanto, né, vários objetos do tipo açaí, açaí 1, açaí 2, recebendo vários complementos na outra ponta. Tá? Vamos testar agora a bidirecionalidade. Tudo bem? Continuidade aqui, tá? Falta a gente verificar então o relacionamento bidirecional de multiplicidade de muitos para muitos, tá? Então neste caso aqui o que está acontecendo? O açaí tem muitos complementos, tá? E cada complemento está em muitos açaí, tudo bem? Então aqui muitos para muitos. O que acontece agora é que eu continuo mantendo, né, na verdade,
um arraylist mantendo dados do tipo complemento, objetos do tipo complemento, e agora eu acrescentei aqui do lado do complemento uma lista de açaís. Então eu tenho aqui um arraylist que recebe objetos do tipo açaí. E aí agora eu tenho o método teste muitos para muitos bidirecional a ser aplicado no programa, tá? Então vamos dar uma analisada primeiro aqui no nosso complemento, tá? Complemento está no pacote unidirecional, tá? Na verdade deveria ser bidirecional, mas eu acabei me esquecendo de fazer a substituição e não vou voltar para fazer isso agora. Mas a lógica eu acho que ela está compreendida, né? Que é bidirecional. Tem aqui a descrição, que é o único item assim diferente do meu que eu preciso colocar no meu complemento, e a lista de açaís. O construtor padrão, né? Aquele que quando eu dou new e não passo nada para alimentar, né? O meu complemento, ele tem aqui a instanciação de um objeto do tipo ArrayList, tá? Aí nós já sabemos, né, para que isso serve. Se você não sabe, volta o vídeo e dá uma olhadinha lá atrás, que isso foi explicado pelo menos 2 vezes, tá? Além do construtor padrão, vou encolher ele aqui, eu criei também um construtor que recebe apenas a descrição, tá? Então o que vai acontecer aqui? Essa descrição que está sendo recebida, ela vai ser colocada na descrição do próprio complemento, tá? E está sendo feito aqui, antes dessa atribuição, uma invocação de um método aqui. Para o vídeo um pouquinho e pensa, que método é esse que está sendo invocado aqui? Tá? Depois de você ter pensado um pouquinho a respeito do que poderia ser esse método, né, a gente tem a palavra-chave this, quer dizer, o próprio objeto. Tá? O próprio objeto. Qual que seria o método vazio, que não recebe nenhum parâmetro, do próprio objeto? É o construtor. Então isso aqui é uma invocação do construtor padrão antes de executar as funcionalidades do construtor sobrecarregado. Tá? Então eu posso fazer esse tipo de construção aqui. Então o que está acontecendo aqui? Para eu não ter que ficar repetindo açaís, recebe new, ArrayList aqui, e futuramente, por exemplo, eu mudo alguma referência, eu mudo algo que tem que alterar em vários pontos diferentes, o que eu estou fazendo? O construtor padrão, ou seja, tudo que tem que acontecer por padrão, é invocado aqui, é criado, obviamente, que ser invocado é criado o ArrayList e associado à referência arrays, ao atributo arrays, e depois é colocada a descrição. Deu para entender a ideia do que isso faz? Então, pessoal, analisados os construtores, né, a gente pode encolher isso daqui. Getters e setters são os getters e setters padrão, então a gente não precisa se ater a eles. E agora a gente vai dar uma analisada no toString. Lembra que a impressão aqui, ela vai ter que mandar para mim uma relação dos açaís que estão inseridos no complemento, além da descrição do complemento, tá? Mas se eu fizer a invocação do atributo açaí para ser impresso, açaís para ser impresso, ele vai fazer a invocação dos métodos toString do açaí. Quando chegar para imprimir o açaí, ele vai fazer a invocação da impressão do complemento. Isso vai virar um loop infinito, tá? Então, para isso, o meu toString tem que imprimir uma nova string só com os dados que me interessam a respeito do açaí. Então é isso que está sendo montado aqui agora, tá? Assim que for invocado o toString, eu preciso montar uma string, depois vou imprimir essa string, que represente os meus açaís, tá? Então ela vai ter dentro de um colchete, porque isso aqui é um arranjo, então são vários açaí que estão sendo colocados, inicia com colchete, finaliza com o colchete, tá? Para cada novo açaí que for colocado, eu coloco a palavra-chave açaí e acrescento entre chaves nome igual e o nome do açaí. E fecho isso com as chaves. Tá? Então aqui é minha identificação do atributo que eu quero imprimir naquele exato momento lá. Tá? Então isso aqui vai ser concatenado a string que está sendo montada. Beleza? Entendemos essa parte? Então veja só. Aqui agora é só uma flag que está sendo colocada para não fazer a impressão de elementos de concatenação no meio da minha string. Tá? Ou no princípio, desculpa, no princípio da minha string, e deixar só para o meio da minha string. Então, inicia-se com isso daqui, o primeiro elemento está sendo colocado como true, então ele vai passar por cada um dos açaís colocados, e se o primeiro elemento for atingido, tá? Que na verdade é o primeiro de fato que vai passar pela primeira iteração, eu coloco como falso a variável primeiro, simplesmente eu concateno o nome do açaí. Então, concatenado a isso daqui, vai entrar o nome do açaí, ok? Se houver próximos elementos, eu tenho que colocar aqui vírgula, um espaço e colocar novamente açaí, chaves, nome e por aí vai. Então,
Na segunda execução em diante, é exatamente isso que acontece. Antes de colocar o nome do complemento, do açaí, eu coloco uma vírgula, coloco a palavra açaí precedendo o nome e faço a repetição. Faço por todos os açaís, então os intermediários vão receber isso daqui, e ao final eu tenho o fechamento com a minha chave sendo colocada. Chave não, desculpa, o colchete sendo colocado. Tudo bem? Então, basta você pegar esse código, dar uma analisada rapidinho. Isso aqui é uma interação simples e está funcionando, tá? Só que veja bem, olha o tamanho desse código. A gente pode substituir esse código aqui por um outro código. Olha este de cá, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora é o funcionamento deste código aqui. A minha string que vai ser montada, ela inicia com chave, ou colchete, desculpa, inicia com colchete e termina com colchete. Aí eu preciso colocar aqui os elementos intermediários, tá? Então, os elementos intermediários, eles vão colocar aqui o nome do açaí. Então, você vai ter lá chave, nome, recebe o nome. Então, o que está fazendo? Vai em todos os açaí, busca a lista desses açaí em formato de string. Então, agora eu tenho uma sequência de objetos que possa ser operado em formato de coleção. E aí eu posso aplicar sobre esses elementos que foram retornados, ou seja, mapear alguma função. Tá? Então, para cada elemento que for retornado, a string vai me retornar cada elemento. Para cada elemento que for retornado, eu vou mapear, eu vou utilizar algo para ser aplicado a este elemento. Para cada elemento que for retornado, retornado, iterado, na verdade, eu vou aplicar açaí getNome. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo com que o método getNome de açaí seja aplicado a cada um dos elementos que estão disponíveis no açaí. Tudo bem? E aí, o que eu faço? Obtenho o nome de todo mundo. E para esta coleção, ou seja, vários nomes sendo colocados, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar elementos intermediários para não mostrar simplesmente açaí, aquele monte de açaí, para manter o formato que foi colocado anteriormente. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou juntando todos os nomes de açaí que foram retornados por meio de chaves, vírgula, açaí, nome igual. Então, sempre entre os elementos intermediários, eu vou colocar isso daqui, que é exatamente a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui, ó, tá? Com esse complemento aqui. Tudo bem? E aí, ao final, eu fecho, tá, a minha string com essa identificação aqui. Tá bem? Então, aí depois de ter montado essa string, eu vou imprimir a descrição do meu complemento. Depois eu imprimo a listagem dos açaís que eu recebi aqui. Tá joia? Então, na hora de fazer a impressão do complemento, eu vou imprimir a descrição e todos os açaís relacionados. Porque eu quero, no final das contas, verificar se de fato o complemento enxerga os seus açaís. Tá? Vamos dar uma analisada agora no código que está sendo executado aqui. Tá? Estou criando aqui 3 açaís de formas diferentes. Tá? O primeiro açaí, ele recebe um construtor padrão, ele recebe um objeto sendo criado por meio do construtor padrão e as atribuições de dados sendo colocados, dos atributos, né, dos valores dos atributos sendo colocados por meio de setters. Tá? O segundo açaí está utilizando o construtor sobrecarregado. Tá? Então, o meu construtor sobrecarregado do açaí, que a gente já viu anteriormente, recebe o final aqui como sendo nulo, então ele vai criar um ArrayList vazio para ser colocado aqui, para ser disponibilizado como objeto dentro do meu açaí 2. O açaí número 3 está fazendo o quê? Está criando aqui um ArrayList que guarda objetos do tipo complemento, e esse ArrayList, obviamente, ele vem vazio a princípio. O que eu estou fazendo? Estou pegando este ArrayList e estou adicionando a ele um novo complemento. Um novo complemento paçoca. Ele está sendo criado neste exato momento aqui, coloca dentro do meu ArrayList e ele nunca mais vai ser utilizado. Tá? Então, ele não está sendo colocado em uma variável para depois ser adicionado. Tudo bem? E depois, o que eu estou fazendo aqui? Estou criando o açaí, com o título, o nome do açaí, o tamanho do pote, o valor que é cobrado por ele e a lista de complementos. Tá? Então, aqui eu estou demonstrando a aplicação daquele construtor, na verdade, sobrecarregado aqui. Tá bem? Então, é isso que está acontecendo aí. Beleza.
Então eu incluí aqui uma lista já com alguma coisa carregada. Então o meu açaí paçoquinha já tem pelo menos um complemento que foi criado anteriormente, que é a paçoca. Tá? E depois eu estou fazendo a criação de 5 complementos. Tá bem? Então estão 5 complementos sendo colocados aqui. 5 complementos sendo colocados aqui. E depois eu vou ligar todo mundo aqui. Tá? O açaí número 1 recebe aqui o complemento 1, 2, 3 e 4 na sua lista de complementos. Nós já falamos sobre isso em etapas passadas. Depois eu coloco aqui para cada complemento, dentro de get complementos do açaí 1. Então o que eu estou fazendo aqui? Pegando todos os complementos que foram colocados para o açaí 1. Então pego complemento 1, complemento 2, complemento 3, complemento 4. Para cada um desses complementos, que fica armazenado na variável complemento a cada iteração, eu estou pegando a lista de açaís que ele tem e adicionando o açaí 1. Então aqui eu estou relacionando o açaí ao complemento. Aqui o que eu fiz? Relacionei o complemento ao açaí. Aqui eu estou relacionando o açaí ao complemento. Deu para entender a ideia? E aí repete-se. Tá? No açaí número 2 eu coloco o complemento 1, 2, 4 e 5. E depois eu vou colocar no complemento, em cada um dos complementos do meu açaí 2, a ligação ao meu açaí 2 que está sendo colocado aqui. E a mesma coisa vai acontecer com o açaí 3. Lembra que eu já coloquei um complemento na parte de cima, agora eu estou colocando outros 3. Tá? Então no final das contas eu tenho 4 complementos para o açaí 3. Tá? O primeiro é a paçoca e os demais são esses aqui. 1, 3 e 4. E aí eu faço a mesma coisa. Tá? Eu associo a cada complemento que eu tenho no açaí 3, eu associo a cada um deles o próprio açaí número 3. Então, o complemento sabe a que açaí ele pertence. E no final das contas eu faço a impressão dos 3 açaís. Tá? Cada açaí vai imprimir o seu nome, o tamanho, o preço e mais os seus complementos. Tá? E aí lembra que quando eu mando imprimir o complemento, cada complemento vai imprimir também os nomes dos açaís que nós fizemos aqui. Tá? Então ele vai imprimir, além do nome do complemento, que é a sua descrição, também os nomes dos açaís que eu montei anteriormente. Tá? Vamos executar esse código, verificar como é que ele funciona, Shift F6. E aí eu fiz uma tabelinha, só que ela sumiu. Beleza. Aí eu fiz uma tabelinha aqui, tá? E essa tabelinha mostra para mim os relacionamentos que há entre os açaís, os tipos de açaí, e os seus complementos. Os complementos estão aqui na vertical, nas linhas, né? Estão colocados aqui na linha e cada açaí está sendo colocado aqui. Então vamos lá. Vamos pegar o primeiro açaí. O primeiro açaí é o tradicional, tá? O tradicional, eu tinha feito a associação dele, a ligação dele a estes complementos aqui, tá? Então aqui eu devo ter o complemento açaí, leite em pó, leite condensado e também a banana, tá? Então tá lá, complementos. Primeiro complemento, descrição, açaí. Então é o primeiro complemento sendo colocado aqui, açaí. E este açaí, complemento, a quais açaís ele está ligado? Tá? Ele está ligado ao tradicional, está ligado ao mousse, e está ligado à paçoquinha. Então veja que o meu complemento ele consegue saber em quais açaís que ele está aplicado. Tá? Vamos para o próximo agora. Complemento, descrição, leite em pó. Então o próximo complemento que está no meu tradicional é o leite em pó. Tá? E aí o que vai acontecer? Este leite em pó está sendo impresso, vai mostrar os açaís nos quais ele está aplicado. Tá? Então aqui os açaís são tradicional, vou pegar aqui leite em pó que eu vou indicar. Leite em pó está no tradicional, está aqui, e o leite em pó está no mousse. Está aqui, o mousse. Tem mais alguém? Não. Passa para o próximo complemento, que é o leite condensado. Tá? O leite condensado, por sua vez, está aplicado apenas no tradicional. Leite condensado, açaí tradicional. Tá? Também está no paçoquinha. Por descuido meu aqui, eu não percebi. Está no paçoquinha também. Tá? Próximo complemento, a banana. Tá? Próximo complemento, a banana. Ela está aplicada aos açaís tradicional. Banana está aplicada aos açaí tradicional. Açaí mousse e açaí paçoquinha. Nos 3 ela está aplicada. Então aqui eu fiz a indicação, né, dos complementos deste açaí e ao imprimir
cada complemento, ele me disse também em quais outros açaí ele está aplicado. Tá certo? Então, isso aqui você pode dar um print nessa telinha, ou então pausar o vídeo e dar uma olhada. Você vai perceber que os demais estão funcionando. Tá? Tá tudo certinho aqui. Vamos dar uma olhadinha só na paçoquinha, tá? Porque a paçoquinha, o que aconteceu? A gente criou ali um complemento extra, que foi a paçoquinha, e não permitiu que esse complemento extra fosse utilizado por mais ninguém, tá? Ele foi instanciado diretamente dentro do ArrayList, ou colocado diretamente dentro do ArrayList de complemento do açaí paçoca, tá? Então, açaí paçoquinha, complementos que ele tem a paçoca, e ele está apenas no açaí paçoquinha, tá aqui, ok? Tá aqui. Tá? Então você pode fazer uma análise posteriormente e aí está exemplificado a construção de um relacionamento muitos para muitos bidirecional. A ideia é simples, é manter as referências em ambos os lados. Tá certo? Então é isso, pessoal. Um comentário aqui a respeito dos complementos, tá, que foram colocados no açaí. Não sei se vocês perceberam, mas aquela questão da gente ficar fazendo a chamada do get complementos para a gente ter retorno do ArrayList que contém os complementos do açaí e depois fazer o ADD, né, a invocação do método do ArrayList para adicionar alguma coisa, ele é um pouco estranho de ser executado por quem está desenvolvendo, tá? Então aqui agora a gente continua mantendo o get complementos para obter a lista completa de todos os complementos e também mantém os set complementos para ajustar com a lista de complementos externo, tá? E a gente faz o seguinte agora, nós vamos adicionar um método para adicionar o complemento diretamente. Ao invés de eu ter que fazer a invocação externa ao objeto açaí.getComplementos.add, o que eu estou fazendo? Estou criando um método adicionar que está encapsulando o comportamento de adicionar um determinado complemento à minha lista de complementos. Tá? Então, quem faz a invocação externa vai pegar lá o açaí1.adicionar complemento e passar o complemento que deve ser adicionado ao açaí. Tá? Então, ficou encapsulado, né, o comportamento de adicionar aquele dado complemento à lista dos complementos possíveis. Tá bem? Então, essa é uma estratégia melhor do que a gente ficar, né, forçando o usuário da nossa API a fazer a busca, né, a invocação do objeto para depois fazer uso do método dele. Tá? Então, a gente faz dessa forma e fica melhor. Tá bem? Então, pessoal, ficou faltando a gente analisar aqui a questão das classes de associação. Tá bem? Classes de associação são classes que descrevem o relacionamento. Tá? Imagina que aqui, no caso, você teria, por exemplo, um empregado, e aqui você teria um projeto. Tá? O empregado pode trabalhar em vários projetos, e um projeto pode ter vários empregados. Tá? Então, você precisa manter algum tipo de informação a respeito do vínculo de um dado empregado com um dado projeto. Por exemplo, data de entrada, data de saída, papel que ele desempenha naquele projeto, e por aí vai. Tá? Então, no final das contas, você tem que, de fato, o empregado trabalha para o projeto e porque ele trabalha naquele projeto, você precisa colocar as descrições do trabalho que ele executa naquele projeto. Tá bem? Este aqui é o modelo. Tá? A implementação ela não ocorre desta forma que está sendo colocada aqui. Tá? Então, a gente vai passar para a implementação. Aqui está muitos para muitos, mas a classe de associação também pode ser colocada no modelo 1 para muitos. Tá? Isso aqui não é um problema. Um para muitos também seria possível de se acontecer. Tá? Como que seria, então, a implementação? A implementação é o seguinte. Como a gente tem aqui muitos para muitos, mas unidirecional, quer dizer, apenas a classe A consegue chegar até a classe B não tem referências para a classe A, o que vai acontecer? Nós precisamos ter, então, muitos da classe B. Para eu ter muitos da classe B e a descrição do que acontece no relacionamento entre a classe A e a classe B, eu tenho que ter muitos da classe C. Então, o que eu armazeno aqui? Armazeno muitos da classe C, que são as descrições dos vários, por exemplo, projetos nas quais este empregado está trabalhando, e para cada um destes aqui projetos que o empregado está trabalhando, ele tem apenas acesso a um dos projetos. Então, aqui no caso, eu tenho a classe B fazendo a associação da classe C com a classe B, e, portanto, a classe A consegue iterar sobre todos
os da classe C, e estes da classe C te dão acesso àquele classe B, aquela, né, classe B, a qual a descrição está sendo feita. Tá bem? Então a implementação é essa daqui. Nós já vimos os relacionamentos de um para muitos, e a direcionalidade aqui ela pode ser implementada facilmente, né? Então os dois aspectos aqui são fáceis de serem implementados. Tá bem? Nós temos também o modelo bidirecional. Tá? Então aqui eu tenho que, na verdade, o empregado e o projeto estão se enxergando mutuamente. O empregado consegue acessar os projetos no qual ele trabalha e cada projeto consegue acessar todos os empregados que trabalham naquele projeto. Tá? E a descrição do relacionamento está sendo dada pela classe C. Tá? Por exemplo, no trabalha para, seria por isso. Tudo bem? Como que seria a implementação, portanto, deste caso aqui? Agora, como a gente tem a bidirecionalidade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que a classe A tenha acesso a muitas classes C, porque elas descrevem cada uma das classes B a qual este empregado está associado, classe A no caso, né, mas eu estou usando um exemplo de empregado e projeto, e o contrário também acontece. Tá? Então, basicamente, a mesma coisa que eu tenho que ter muitos da classe C, e cada um dessa classe C armazena um da classe A, para que esses muitos aqui tenham acesso, ou sejam acessíveis pela classe B, para que ela faça acesso direto aos elementos da classe A. Tá? Como é que seria a implementação disso, portanto? Arranjos muitos da classe C implementados na classe A, muitos da classe B, da classe C implementados na classe B. E cada uma das classes C teria uma referência à ponta oposta. Tá? Então, por exemplo, tem dois projetos nos quais este usuário está trabalhando aqui, esse empregado está trabalhando aqui. Tá bem? Então, o que eu faria? Criaria uma instância da classe C, armazenaria aqui, outra instância da classe C, armazenaria aqui. Ok? Cada uma dessas instâncias vai ter indicação de um dos projetos. Então, um projeto vai estar associado e outro projeto vai estar associado aqui. Tá bem? Então, basicamente é isso. E agora a gente vai dar uma olhadinha num exemplo de implementação. Tá? Então, pessoal, aqui a gente tem um exemplo de uso da classe de associação no modelo que a gente estava desenvolvendo, né? E ele vai sendo aprimorado a cada versão, óbvio, né? Até que a gente consolide o nosso modelo a respeito do controle de entregas do açaí, tá? De pedidos e de entregas. O que está acontecendo aqui? Você tem um dado cliente e esse cliente faz vários pedidos. Cada pedido realizado ele só pode ser realizado por um único cliente. Tá? Cada pedido tem vários açaí e cada açaí pode estar em vários pedidos. Tá? Para descrever esse relacionamento pedido tem açaí, eu preciso da quantidade de açaís que vai ter em cada pedido que o cliente faz. Então, por exemplo, ele pode pedir 3 açaís tradicionais. Então, 3 do açaí tradicional. Tá? Ele pode pedir 5 do açaí do tipo paçoquinha. Então, 5 do tipo paçoquinha. Então, muitos para muitos. E obviamente, né, o tradicional pode estar em vários pedidos distintos aqui. Então, este aqui é o modelo sem a parte da implementação. Tá? Então, o que vocês devem fazer agora? Dar uma pausa no vídeo, olhar os modelos aqui e tentar transformar este modelo em um código, em um modelo, na verdade, um diagrama de implementação. Tá? Então, dá uma pausa no vídeo, verifica o que está faltando, o que está ausente aqui, para que você possa fazer a implementação desse código aqui corretamente. Tudo bem? Então, depois de você fazer a sua análise aí, vamos verificar se você está de acordo comigo aqui em alguns aspectos. Tá? O relacionamento entre os dois aqui é bidirecional, então o cliente sabe quais são os pedidos que foram feitos e o pedido sabe quais os clientes que fizeram, qual, na verdade, o cliente que fez aquele pedido. Então, para que eu tenha muitos pedidos do lado de cá, para fazer a referência, eu vou ter um arranjo que guarda objetos do tipo pedido. Para que eu tenha o cliente que fez o pedido, eu tenho um atributo que é do tipo cliente para armazenar qual foi o cliente que fez aquele pedido. Como eu preciso ter vários açaí, e para cada açaí eu preciso guardar a quantidade de açaí que foi pedido naquele item, eu faço o quê? Eu preciso de vários itens sendo armazenados aqui. Cada item tem a quantidade de um dado açaí. Então eu tenho também uma referência ao açaí que está sendo colocado naquele pedido. Tá?
Então eu posso ter vários itens sendo colocados, cada item tem uma quantidade e o açaí específico que está sendo colocado para este item que está sendo pedido. Tá bem? Então agora a gente vai fazer a experimentação com a implementação. Vamos verificar como é que funciona isso daí, tá? Mas basicamente o que você deve fazer agora? Dar uma pausa no vídeo e tentar você mesmo fazer a implementação deste código. E depois a gente passa para a comparação. Tá joia? Então pessoal, agora que vocês já tentaram fazer a implementação, vamos dar uma discutida a respeito do código, tá? Obviamente que tem alguns detalhes que podem ter sido alterados, tá? E durante a implementação você pode fazer algum tipo de correção, porque você nota durante a implementação que é necessário alguma coisa. Então, tipo, eu coloquei um métodozinho auxiliar aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Para não ter que ficar repetindo o código. Aí depois eu volto até o meu diagrama de classes, tá? E faço a descrição do que foi implementado lá, tá? Então vamos começar pela classe açaí, tá? A classe açaí é essa última aqui, tá? Ela tem nome, preço e tamanho do pote. Então aqui está nome, preço e tamanho do pote, tá bem? Neste caso aqui, né, tá tendo complementos, mas é porque isso aqui foi a cópia do código anterior. Esse aqui eu simplesmente vou ignorar, tá? Depois o que eu vou fazer? Eu faço exclusão deste código, tá? Ou adaptação, ou comentário, ou coisa do tipo, tá bem? Então vamos lá. Depois eu tenho um construtor que a gente viu que todas as vezes que a gente precisa trabalhar com arranjos, a gente faz a instanciação, tá? Esse construtor aqui também, ele vai ter esse código comentado numa versão futura, tá? Mas por enquanto pode ficar como está. E aí eu fiz uma adaptação do construtor sobrecarregado, tá? Antigamente ele tinha aqui a recepção deste arraylist contendo os complementos. Então nesta versão eu já fiz a exclusão disso, tá? O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo uma invocação do construtor padrão, tá? Para caso exista alguma funcionalidade que deseje ser adaptada lá. No caso, ele está fazendo apenas a criação deste elemento. Numa versão futura, pensa que isso aqui, no final das contas, vai ter que expandir. Eu vou ter que ter, de fato, aqui os complementos implementados, tá? Então, agora, neste momento, eu não faço uso, mas eu estou mantendo o código ali e eu posso excluir se eu quiser também, tá? Mas futuramente a gente vai ter que voltar e refatorar esse código. Então, o meu construtor tem o nome, tem o tamanho do pote, tem o preço aqui, tá? O construtor sobrecarregado, tá bem? Getters e setters como padrão, tá? E toString como padrão, tá? A exibição de todos os elementos que são colocados no açaí. O item, né, que foi uma classe nova que foi criada, essa classe ela tem a quantidade e o açaí. Então aqui eu tenho a quantidade, que é um inteiro, e o açaí, que é um objeto do tipo açaí. Eu faço a referência ao açaí que tem todos os dados que eu preciso para compor o item aqui, tá? Aqui nesse caso eu tenho um construtor padrão. É sempre bom a gente colocar o construtor padrão para que isso permita colocar getters e setters, tá? No momento da instanciação de um objeto com dados vazios. Depois eu tenho aqui o construtor sobrecarregado, colocando a quantidade e o açaí, tá bem? E depois getters e setters padrão e o toString. O toString vai mostrar para mim os dados, que são a quantidade e o nome do açaí que foi colocado neste item, tá? Então, por exemplo, 3 do tipo do açaí, sei lá, paçoquinha, por exemplo, tá bem? E por último aqui eu tenho o pedido, que é este aqui, tá? O pedido aqui no caso, ele vai ter, eu coloquei aqui, eu vou precisar fazer uma formatação de data para exibir essa data e hora lá embaixo. E eu poderia precisar de um padrão de formatação em vários pontos do meu código, tá? Então o que eu fiz aqui? Coloquei uma variável estática final, ou seja, uma constante privada, chamada formato data hora, que tem o padrão de formatação que vai ser utilizado para formatar datas e horas. Coloquei ele privado porque o uso dele específico é para esta classe, tá? Então, se ele fosse público, eu colocaria tudo com letras maiúsculas, separando por underline, e ele estaria disponível para todo mundo. Só que aqui nesse caso é só para essa classe. Então aqui eu tenho o número da nota fiscal, a data e a hora da realização do pedido, o cliente que vai realizar o pedido. Como meu foco agora é só na implementação da entidade, da classe de associação, eu estou deixando o cliente de fora dos meus testes, tá? Mas eu estou deixando aqui um atributo para manter o cliente neste momento.
E os itens, que é como a gente viu, um pedido tem vários itens, cada item tem um açaí. Então eu tenho vários açaís sendo colocados para o meu pedido, com uma dada quantidade, cada açaí sendo colocado. Aí eu tenho aqui o meu construtor de pedido, que a gente sempre vai colocar um objeto diretamente nos arranjos, para que a pessoa externa possa simplesmente fazer uso dos itens, neste caso aqui, né, ou do arranjo, sem ter que ficar instanciando externamente, tá? Getters e setters padrão, e aqui eu fiz a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Ao invés de alguém ter que requisitar os itens e depois de getItens.add o que ele precisa, eu coloquei este método aqui que está prestando o serviço de encapsular a inclusão dos itens no próprio açaí, tá? Ou no próprio pedido, desculpa. Basta eu acionar o método adicionar item, passar o item que deve ser adicionado, que compõe a quantidade e o açaí, que é composto pela quantidade e o açaí, e esse item já vai para dentro da minha lista de itens ali, tá bem? O toString é basicamente o mesmo aspecto que já foi apresentado, tá? Emite os dados gerais que são colocados para o meu pedido, tá? E aqui está a formatação, né, da minha data e hora no formato que foi colocado, definido lá na parte superior, tá bem? Vamos ver agora o teste disso daí. O teste está sendo realizado pelo método testa classe associação da classe program, tá? Então o que eu fiz aqui? Criei 3 açaís, tá? Com base naqueles modelos que foram colocados anteriormente, eu criei 3 açaís aqui. E criei alguns pedidos, tá? O primeiro pedido, eu coloquei cliente nulo. Não precisaria fazer isso, tá? Porque o cliente, por padrão, que é um objeto do tipo cliente, já vai entrar como nulo no campo de cliente. Mas aqui eu fiz para destacar. Não estou fazendo uso do cliente, porque meu foco está sendo neste trecho de implementação, tá? Defini o número de nota fiscal, 1001, data e hora atuais, e depois eu coloquei 10 do açaí número 1, tá? E depois eu invoquei o método pausa 1 segundo. Na verdade, aqui deveria ser pausar, tá? Deixa eu corrigir aqui. Ctrl R, troquei o nome do método, e o método automaticamente reflete na correção aqui. Que basicamente é aquele de 1 segundo que eu havia colocado anteriormente de pausa, tá? Para execução. Isso vai diferenciar os pedidos realizados, tá? A mesma coisa para pedido 2, só que agora ao invés de colocar um único item, eu coloquei 2 itens, tá? Então eu estou utilizando adicionar item, que é do próprio pedido, e passo diretamente o novo item que eu quero colocar nesta lista de itens aqui, tá bem? Pausa mais 1 segundo e depois eu coloco o pedido 3. O pedido 3 agora tem 3 itens sendo colocados. O açaí 1, açaí 2 e açaí 3, e depois eu faço a impressão dos resultados do processamento, tá? Então, basicamente é isso daí. Vamos analisar agora se o resultado está coerente, tá? Está compilando, gerou os resultados e vamos olhar. Primeiro pedido, nota fiscal número 1001. Segundo pedido, nota fiscal número 2. Terceiro pedido, nota fiscal número 1003. Tá? Diferença de 1 segundo entre eles. 02, 03, 04. Então tá ok. Cliente nulo para todos os 3. O primeiro tem apenas um item, tá? Que são 10 do açaí tradicional. O segundo tem 2 itens, que é o mesmo que o de cima e outro. Então, são 10 do açaí tradicional e 20 do açaí mousse. O terceiro pedido tem 3 itens, 10 do tradicional, 20 do mousse e 30 da paçoquinha. Então, funcionou, está correto, a gente não precisa mais fazer nenhum tipo de verificação neste código, tá? Lembrando, pessoal, que basicamente o que eu fiz foi este tipo de implementação aqui, tá? Esta implementação aqui, vocês vão realizar por conta própria aí, tá? É fundamental que vocês façam esta implementação, tá bem? Pode ser, inclusive, com este mesmo esquema, pedido açaí, tá? Desde que seja bidirecional. Pessoal, é importante que vocês façam os exercícios, dúvidas, vocês podem postar nos comentários dessa postagem, tá? Se houver alguma coisa muito específica, né, você pode mandar para o meu e-mail, tá? Mas eu prefiro que mande pelo grupo, pelos comentários, porque todo mundo fica sabendo e todo mundo pode colaborar
e acaba que todo mundo aprende mais facilmente, tá bem? E aí, qualquer coisa, a gente vai se falando, tá? Tchau, tchau.